Muito bem, senhores. Então, vamos voltar a dividir a tela com vocês aqui. E vejam só, então, o artigo 79 faz essa diferenciação. Então, o que nós poderíamos conversar a respeito dessa possibilidade de que os tributos da espécie imposto e os tributos da espécie taxa tivessem a mesma base de cálculo? Por exemplo, muitas e muitas taxas foram derrubadas quando, por exemplo, a base de cálculo da taxa era a mesma base de cálculo de um determinado imposto. Pois a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Então a base de cálculo da taxa de coleta de lixo não pode ser o valor venal do imóvel, senão haverá um descompasso. Então, vejam, esse julgado aqui que eu trouxe da relatoria do ministro Celso Mello diz que a taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do poder público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referido ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, considerados para esse efeito os elementos pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei. Se o valor da taxa ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa assim a uma situação de onerosidade excessiva, figurar-se-á então a essa modalidade de tributo hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no artigo 150, inciso 4 da Constituição. O artigo 150, inciso 4, fala da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco. Só para os senhores terem uma ideia, existe uma taxa, que é uma taxa muito conhecida, sobre a qual já falei, que é a taxa pelo serviço público da fiscalização dos estabelecimentos comerciais e industriais e prestadores de serviço. Muito bem. Ora, quanto é que se cobra a título de taxa de licença para localização? Se cobra um valor. Agora, se esse valor de repente se afigurar exorbitante, então essa taxa pode ser julgada inconstitucional, né? Eu tive um caso aqui de um cliente meu que tinha um campo de golfe em que a taxa de licença para localização era cobrada em função do metro quadrado, não da sede social, mas do campo inteiro. Isso é um absurdo, né? Dava milhões de reais para pagar a título de taxa de licença para localização, porque o campo era imenso. Então nós fomos à justiça e conseguimos derrubar, com base nessa falta de proporcionalidade. Ou seja, que espécie de serviço público fiscalizatório é esse que a prefeitura presta para fiscalizar um campo de golfe? Agora aqui eu estou dando uns exemplos, né, de súmulas, inclusive vinculantes, a respeito de taxas. Por exemplo, a súmula 595 do Supremo, que diz que é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. Então, primeiro, aí tem dois problemas. Primeiro, a identidade de base de cálculo. Eu tenho um imposto territorial rural que tem uma base de cálculo. Qual é a base de cálculo do imposto territorial rural? O valor venal, o valor da declaração do ITR. E o valor da taxa era a mesma. Então não pode ter identidade de base de cálculo. Já tem um problema. Mas tem mais um problema com essa taxa de conservação de estradas. É que o serviço de conservação de estradas, senhor, é difuso. É uti-universe. Veja, a estrada tem que ser conservada? Tem. Mas quanto cada contribuinte individualmente utiliza desse serviço público da conservação da estrada? Não dá para mensurar. Portanto, não pode cobrar taxa de conservação. Foi julgado inconstitucional
uma tal de taxa de conservação das vias públicas que os municípios cobravam de seus munícipes, né? E foi julgada inconstitucional. Por quê? Porque não era um serviço público específico e divisível. Muito bem. Súmula vinculante 19. A taxa é cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145(2) da Constituição. O que quer dizer isso? Veja, que a taxa de coleta de lixo, o que se inclui a remoção, o tratamento e a destinação de lixo, ela é trata-se de um serviço público específico e divisível, e, portanto, não há violação ao dispositivo constitucional. E aqui a súmula vinculante 29, que diz que é constitucional a adoção, no cálculo de valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a outra base, entendeu? Então, não havendo a integral identidade, elementos da base de cálculo, então isso não viola a Constituição e não viola o parágrafo único do artigo 77. Vejam, senhores, o que eu queria conversar, que nós não podemos deixar de nos certificar, é que a tarifa não é um tributo, não pertence ao mundo do direito tributário, é uma receita originária, portanto, pertencente é oriunda de uma atividade do Estado, que é a exploração do próprio patrimônio, totalmente diferente da taxa, que é um tributo, e sendo um tributo, ela tem que ser paga. Por quê? Porque o serviço público remunerado mediante taxa é um serviço público necessariamente de utilização compulsória. Assim, a súmula 545, ela diz que preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque essas, diferentemente daqueles, são compulsórias. Agora, essa parte final aqui da súmula 545 do Supremo, ela está obsoleta. Obsoleta por quê? Porque, além de tudo, né, as taxas, antigamente, antes da Constituição de 88, existia um princípio constitucional que era o princípio da anualidade, que não existe mais. O que era o princípio da anualidade? É que tinha que ter previsão legal e tinha que ter previsão orçamentária para poder o tributo ter validade. Hoje não. Desde a Constituição de 88, não se aplica mais o princípio da anualidade, ou seja, precisa ter previsão legal, mas não precisa ter previsão orçamentária para ser válida, não. Então, a parte final da súmula 545 do Supremo, ela está obsoleta. Agora, diz o Felipe Simões aqui: professor, falando em taxa, comércios com funcionamento apenas online. Ih, peraí que tem alguém com... Também pagam algum tipo de alvará? Áudio ligado, mas já desligaram. A pergunta do Felipe é: falando em taxa, comércio com funcionamento apenas online, também pagam algum tipo de alvará? Veja, meu amigo, qualquer estabelecimento, qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço tem que pagar taxa de licença para localização, inclusive se o serviço for prestado exclusivamente pela internet. Você tem uma empresa, se você tem uma empresa, essa empresa tem que pagar taxa de licença para localização. Não há como fugir do pagamento de uma taxa pelo fato que você não tem uma porta aberta ao público. Se você é uma empresa, se você não é um informal, você tem que pagar
taxa de licença para localização. Por exemplo, um escritório de advocacia paga taxa de licença para localização. Uma empresa de serviços de internet ou fornecimento de software paga sim taxa de licença para localização. E essa taxa é cobrada em face do quê? Do serviço previsto pelo artigo 78 do CTN, que é o chamado exercício regular do poder de polícia. Então, estabelecimentos que prestam serviços exclusivamente online também pagam, sim, taxa de licença para localização, que é essa taxa que a gente conhece. Por exemplo, o seu campus universitário, você estuda num campus universitário, agora você está estudando em casa, porque nós estamos em regime domiciliar, estamos aqui numa pandemia nunca vista na história da humanidade. Isso sim, nunca na história desse país, né, e nunca na história do mundo se viu uma coisa tão bárbara quanto essa crise horrorosa dessa pandemia de Covid-19. Mas, senhores, fora desse contexto da pandemia, nós somos um curso presencial. Então, nós estudamos num campus universitário. E nesse campus, evidentemente, o campus, para funcionar, tem que pagar taxa de licença para localização. Perceberam isso? Muito bem. Vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.